Há 7.000 anos, os chineses já haviam começado a plantar arroz. A China consegue alimentar mais de 20% da população mundial com apenas 7% da terra arável do mundo. O arroz híbrido é cultivado em mais de 8 milhões de hectares em dezenas de países. O macarrão, o bolo e o vinho, todos eles são feitos de arroz. Eles também são o arroz. Há 13.000 anos, já existia o consumo humano de arroz na China. Há 7.000 anos, os habitantes primitivos no curso inferior no rio Yangtze já dominavam totalmente o cultivo de arroz e usavam-no como alimento principal. Hoje, o arroz ainda é um dos alimentos básicos dos chineses. É visto em todos os lugares em uma refeição abundante. Porém, você sabe que os chineses também enfrentavam a escassez de alimentos? Quem mudou esta situação? Devemos agradecer a uma pessoa, Yuan Longping, pai do arroz híbrido. Eu estou no lugar onde Yuan Longping trabalhou, o Centro de Pesquisa de Arroz Híbrido de Hunan. A China foi o primeiro país a desenvolver e promover o arroz híbrido. Podemos dizer que este centro é o carro-chefe no mundo nesta área. O centro, iniciado e estabelecido por Yuan Longping em 1984, é a primeira instituição de pesquisa científica especializada em arroz. O nosso trabalho inclui a seleção de novas espécies, o preparo de sementes, o cultivo ecológico, etc. Este campo de teste é do nosso centro. Essa parte é a base de reprodução de arroz precoce de cultivo duplo. O arroz híbrido refere-se à seleção de duas variedades de arroz com certas diferenças genéticas e características complementares para produzir novas variedades com maiores vantagens. Tomando o arroz de cultivo duplo como exemplo, em 2022, a sua produção por mu nos campos de teste atingiu 1.500 quilos em 2 safras. Graças à pesquisa bem-sucedida de especialistas, a China conseguiu alimentar mais de 20% da população mundial com apenas 7% da terra arável do mundo. Atualmente, a produção média chinesa de grãos se aproxima a 500 quilos, superando muito a linha de segurança alimentar internacionalmente reconhecida de 400 quilos. Aliás, os sucessores de Yuan Longping não estavam satisfeitos e continuaram aprimorando a técnica de plantação de arroz híbrido, fazendo com que, em alguns terrenos que anteriormente eram inadequados para o cultivo, o arroz híbrido também conseguiu crescer. Como, por exemplo, o arroz de água do mar é um tipo de arroz tolerante à salinidade. Estou desenvolvendo a variedade Hanliangyu Huazhan e a nossa seção está desenvolvendo a Shuangliangyu 138. Ambas são resistentes à salinidade e excelentes na produtividade e qualidade. No início dos anos 1990, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura listou a promoção do arroz híbrido como a medida estratégica preferida.
para resolver o problema da escassez de alimentos nos países em desenvolvimento. Desde então, a China começou a enviar especialistas ao exterior e o arroz híbrido começou a desempenhar um papel importante nos projetos de assistência ao exterior da China e na governança alimentar global. Hoje, mais de 60 países têm base de demonstração piloto de arroz híbrido. A região onde o arroz híbrido foi desenvolvido melhor é o Sudeste Asiático. Beneficiado pela produção em larga escala do arroz híbrido, o Vietnã, país importador de arroz, tornou-se o segundo maior exportador do mundo. Na África, destacou-se Madagascar, com 70 mil hectares de plantação. Graças aos esforços conjuntos dos especialistas chineses e estrangeiros, o arroz híbrido conseguiu realizar a indigenização em tantos países distantes da China. O Brasil é um grande produtor de arroz. Hoje, o arroz híbrido também tem certa participação no mercado brasileiro. Nos últimos 20 anos, a produção de arroz por hectare do Brasil cresceu cerca de 50%. Isto é beneficiado pela melhoria constante das variedades convencionais e introdução da tecnologia do arroz híbrido da China. O sonho da vida de Yuan Longping era desenvolver o arroz híbrido para dedicar-se ao bem-estar da humanidade. Podemos dizer que este sonho já se tornou realidade. Atualmente, no mundo inteiro, a plantação anual de arroz híbrido é cerca de 8 milhões de hectares. Podemos dizer que a tecnologia de arroz híbrido é a solução chinesa para manter a segurança alimentar global. As pessoas em todo o mundo a têm usado, melhorando-a e desenvolvendo-a continuamente. Um pequeno grão de arroz também é uma pequena semente que mudou o mundo.